Heródoto, a História. Livro 1, Clio. Os persas, os medos, Babilônia, Creso, Candole e Giges, Ciro, Semiramis, Tomires, etc. Ao escrever a sua história, Heródoto de Halicarnasso teve em mira evitar que os vestígios das ações praticadas pelos homens se apagassem com o tempo e que as grandes e maravilhosas explorações dos gregos, assim como as dos bárbaros, permanecessem ignoradas. Desejava ainda, sobretudo, expor os motivos que os levaram a fazer guerras uns aos outros. Número 1. Os persas mais esclarecidos atribuem aos fenícios a causas dessas inimizades. Dizem eles que esse povo, tendo vindo do litoral da Eritreia para as costas do nosso país, empreendeu longas viagens marítimas, logo depois de haver se estabelecido no país que ainda hoje habita, transportando mercadorias do Egito e da Assíria para várias regiões, inclusive para Argos. Esta cidade era então a mais importante de todas as do país, conhecido atualmente pelo nome de Grécia. Acrescentam que alguns fenícios, ali desembarcando, puseram-se a vender mercadorias e que, 5 ou 6 dias após sua chegada, quase concluída a venda, grande número de mulheres dirigiu-se à beira-mar. Entre elas estava a filha do rei. Esta princesa, filha de Inaco, chamava-se Io, nome porque era conhecida pelos gregos. Quando as mulheres postadas junto aos barcos compravam objetos de sua preferência, os fenícios, incitando uns aos outros, atiraram-se sobre elas. A maior parte delas logrou fugir, mas Io foi capturada, juntamente com algumas de suas companheiras. Os fenícios conduziram-na para bordo e fizeram-se à vela em direção ao Egito. 2. Eis como, segundo os persas, nisto pouco de acordo com os fenícios, Io veio parar no Egito. Essa questão foi o início de todas as outras. Acrescentam os persas que, pouco depois, alguns gregos, cujos nomes não gravaram, vieram a Tiro, na Fenícia, e raptaram a Europa, filha do rei. Eram, sem dúvida, cretenses. Ficaram, assim, quites os dois povos, mas os gregos tornaram-se depois culpados de uma segunda ofensa. Dirigiram-se num grande navio a Aea, na Colquida, sobre o Faço, e, ultimados os negócios que ali os levaram, arrebataram Medeia, filha do rei, e tendo esse príncipe enviado um embaixador à Grécia para exigir a entrega da filha e a reparação da injúria, responderam-lhe que, como os colquidenses não haviam dado nenhuma satisfação pelo rapto de Io, eles não o dariam absolutamente pelo de Medeia. 3. Dizem ainda os persas que, na geração seguinte, Paris, filho de Priamo, tendo ouvido falar no caso, quis também raptar e possuir uma mulher grega. Persuadido de que os outros não foram punidos, não o seria também. Raptou então Helena, mas os gregos resolveram, antes de qualquer outra iniciativa, enviar embaixadores para exigir a devolução de Helena e pedir satisfações. Os troianos, além de invocar aos gregos o rapto de Medeia, ainda os censuraram por exigirem satisfações, uma vez que eles não as tinham dado aos outros e nem entregue à pessoa reclamada. 4. Até então, não houvera de uma parte ou de outra mais do que raptos. Mas depois do acontecido, os gregos, julgando-se ofendidos em sua honra, fizeram guerra à Ásia, antes que os asiáticos a declarassem à Europa. Ora, conquanto lícito não seja raptar mulheres, dizem os persas, é loucura vingar-se de um rapto. Manda o bom senso não fazer caso disso, pois sem o seu próprio consentimento de certo não teriam as mulheres sido raptadas.
Asseguram os persas que, embora asiáticos, ainda não haviam tido conhecimento de casos semelhantes naquela parte do mundo. Entretanto, os gregos, por causa de uma mulher lacedemônia, equiparam uma frota numerosa, desembarcaram na Ásia e destruíram o reino de Príamo. Desde essa época, os persas passaram a encarar os gregos como inimigos, pois julgam que a Ásia lhes pertence tanto quanto as nações bárbaras que ocupam, enquanto consideram a Europa e a Grécia como formando um continente à parte. 5. Tal é a maneira pela qual os persas narram esses acontecimentos, a tomada de Troia atribui eles a causa de seu ódio aos gregos. No que concerne a Ío, os fenícios não estão de acordo com os persas. Dizem não ter havido rápido, que apenas a conduziram ao Egito com seu próprio consentimento. Vendo-se grávida, a princesa, receando a cólera dos pais, entrou em entendimento com o comandante do navio fenício, em Argos, com ele partindo a fim de ocultar sua desonra. Eis aí como persas e fenícios narram os fatos. Quanto a mim, não pretendo absolutamente decidir se as coisas se passaram dessa ou de outra maneira. E depois de ter narrado o que conheço sobre o primeiro autor das injúrias feitas aos gregos, prossigo minha história, na qual tratarei tanto dos pequenos estados como dos grandes. Os outrora florescentes encontram-se hoje, na sua maioria, em completa decadência, e os que florescem hoje eram outrora bem pouca coisa. Persuadido da instabilidade da aventura humana, estou decidido a falar igualmente de uns e de outros. 6. Creso era lídio por nascimento, filho de Aliata e rei das nações banhadas pelo Alis, no seu curso. Este rio corre do sul, atravessa os países dos sírios e dos paflagônios e desemboca ao norte no ponto Euxino. Pelo que me é dado saber, foi o príncipe o primeiro bárbaro a forçar uma parte da Grécia a lhe pagar tributo e não ter se aliado com a outra. Submeteu os iônios, os eólios e os dórios estabelecidos na Ásia, e fez aliança com os lacedemônios. Antes do seu reinado, todos os gregos eram livres. A expedição dos cimerianos contra a Jônia, anterior a Creso, não fez mais do que arruinar as cidades, pois não passou de incursão seguida de pilhagem. 7. Eis como o poder soberano, tendo pertencido aos Heraclidas, passou para a casa dos Merminadas, a qual pertencia a Creso. Cândolo, a quem os gregos chamam Micila, reinou tiranicamente em Sardes. Descendia de Hércules por Alceu, filho desse herói. Agron, filho de Nino, neto de Belos e bisneto de Alceu, foi o primeiro dos Heraclidas a reinar em Sardes. E Cândalo, filho de Missos, o último. Os reis desse país, anteriores a Agron, descendiam de Lidos, filho de Atis, de onde o nome de Lídios, dado a todos os povos da região, outrora conhecido por Meonianos. Finalmente, os Heraclidas, descendentes de Hércules e de uma escrava de Jardanos, e aos quais esses príncipes haviam confiado o poder, obtiveram o reino em virtude de um oráculo, reinando de pai a filho pelo espaço de 505 anos, através de 22 gerações, até Cândalo, filho de Missos. 8. Era tal a loucura que esse príncipe devotava a esposa, que julgava possuir nela a mais bela de todas as mulheres. Obcecado pela paixão, não cessava de exagerar-lhe a beleza a Giges, filho de Dácilus, um dos guardas a quem muito estimava e fazia confidente dos seus mais importantes segredos. Pouco tempo depois, Cândalo não podia evitar sua desgraça, assim falou a Giges: parece-me que não acreditas no que te digo sobre a beleza de minha mulher. Os ouvidos são muito menos crédulos do que os olhos. Faze, pois, o possível de vê-la nua. Que linguagem insensata, Senhor!
exclamou Giges. Refletis no que dizes. Ordenar a um escravo que veja nua sua soberana? Esqueceis que uma mulher desfaz-se de seu pudor quando se despe? Entre as grandes máximas formuladas há muito pelos homens e que nos cumpre adotar, uma das mais importantes é a de que não devemos olhar senão o que nos pertence. Estou convencido de que possui a mais bela de todas as mulheres, mas não exigis de mim. Peço-vos uma coisa tão desonesta. 9. Assim Giges recusava a proposta do rei, receando que acontecesse alguma desgraça. Tranquiliza-te, Giges, disse-lhe Cândalo. Nada tens a temer de mim. Não estou absolutamente armado de um laço para te experimentar. Nem tampouco tua rainha. Ela não te fará nenhum mal. Arranjarei as coisas de maneira que ela nem mesmo saberá que a viste. Ocultar-te-ei atrás da porta de nosso quarto de dormir. A porta ficará aberta. À entrada do quarto há uma poltrona, onde a rainha, ao recolher seu leito, depositará as vestes à medida que as for tirando. Assim, terás muito tempo para apreciá-la. Quando, da poltrona, ela se encaminhar para o leito, terá de voltar-te às costas. Aproveitará, então, o momento para escapar sem ser visto. 10. Giges, não podendo fugir à situação, declarou pronto a obedecer. Cândalo, à hora de dormir, conduziu-o ao quarto, por onde a rainha não tardou a se dirigir. O guarda viu-a despir-se, e enquanto ela lhe voltava as costas para alcançar o leito, esgueirou-se para fora do aposento. Mas a rainha percebeu-lhe a presença. Compreendeu o que o marido havia feito e suportou o ultraje em silêncio, fingindo nada ter notado, mas decidindo, no fundo do coração, vingar-se de Cândalo, pois entre os lídios, como entre quase todos os povos bárbaros, constitui um opróbrio, mesmo para o homem, o mostrar-se nu. 11. A rainha permaneceu assim tranquila e sem deixar transparecer seu pensamento. Mas logo, ao romper do dia, assegurou-se das disposições de seus mais fiéis oficiais e mandou chamar Giges. Longe de imaginá-la a par de tudo, ele atendeu-lhe a ordem, como estava habituado a fazer, sempre que ela o chamava. Quando chegou, a princesa disse-lhe: Giges, eis aqui 2 caminhos que te dou a escolher. Decide-te imediatamente. Obtém pelo assassinato de Cândalo minha mão e o trono da Lídia, ou a morte te impedirá de ver, de hora em diante, por uma cega obediência a Cândalo, o que te é vedado. É preciso que um dos 2 pereça. O que te deu essa ordem, ou tu, que me viste nua, desprezando todas as conveniências? Antes tais palavras, Giges permaneceu suspenso por alguns instantes. Depois suplicou à rainha que não o expusesse à contingência de tão dura escolha. Vendo a impossibilidade de dissuadi-la e a urgência absoluta de eliminar o soberano ou decidir-se a morrer, preferiu poupar a si próprio. Já que me forçais, disse ele à rainha, a matar o meu senhor, dizei-me como deverei fazê-lo. Será no próprio lugar onde me viste nua que te lançarás sobre ele. Deverás atacá-lo durante o sono. 12. Traçados os planos, ela tomou suas providências para evitar que o escravo pudesse, por qualquer meio, escapar à situação. Um dos 2 teria que perecer, ou ele ou Cândalo. Ao cair da noite, a rainha introduziu no quarto, armado de um punhal, e o escondeu atrás da porta. Mal Cândalo havia adormecido, Giges avançou sem ruído e apunhalou-o, apoderando-se assim da esposa e do trono. Arquíloco de Paros, que vivia nesse tempo, faz referência a esse príncipe num poema composto em versos jâmbicos trimétricos. 13. Giges subiu assim ao trono, e ali foi confirmado pelo oráculo de Delfos.
Os lídios, indignados com a morte de Cândalo, haviam, a princípio, pegado em arma, mas concordaram com os partidários de Giges que, se o oráculo a este reconhecesse como rei, a coroa ficaria mesmo com ele. De outra maneira, ela voltaria para os Heraclidas. O oráculo pronunciou-se favoravelmente a Giges, ficando-lhes assegurada a posse do trono. Todavia, a pitonisa acrescentou que os Heraclidas seriam vingados na 5ª geração do príncipe. Nem os lídios, nem os seus reis tiveram em conta semelhante advertência, até ser ela justificada pelos fatos. E foi assim que os Merminadas se apoderaram da coroa, arrebatando-a aos Heraclidas. 14. Giges, senhor da Lídia, fez a Delfos várias oferendas, das quais grande parte em dinheiro. Acrescentou muitos vasos de ouros ao já existente no templo, bem como 6 crateras de ouro, com peso de 30 talentos, dádiva cuja memória merece ser conservada. Essas oferendas, então incluídas no tesouro dos coríntios, embora, a bem dizer, esse tesouro não pertença absolutamente à República de Corinto, mas a Cipselo, filho de Etion, Giges foi, depois de Midas, filho de Górgio, rei da Frígia, o primeiro dos bárbaros conhecidos a fazer oferendas a Delfos. Midas tinha presenteado o templo com o trono no qual costumava fazer a justiça. Esse trono constitui obra digna de ser vista. Está colocado no mesmo lugar onde se encontram as crateras de Giges. De resto, os habitantes de Delfos chamam as oferendas em ouro e prata de gigeados, do nome daquele que as fez. Quando o príncipe viu-se senhor do reino, organizou uma expedição contra as cidades de Mileto e Esmirna, e apoderou-se da de Colofon. Todavia, como nada mais realizou de notável durante o reinado de 38 anos, contentamos-nos em reportar esse fato, não falamos mais em tal reinado. 15. Passemos agora ao seu filho Ardiz. Este príncipe, sucedendo ao pai, subjugou o povo de Priena e entrou com um exército no território de Mileto. Sobre o seu reinado, os cimérios, expulsos do país pelos citas nômades, vieram para a Ásia e tomaram Sardes, com exceção da cidadela. 16. Ardes reinou durante 49 anos e teve por sucessor o filho Sadiata, que reinou por 12 anos. Aliata sucedeu Sadiata. Fez guerras aos Medos e aos Siachares, neto de Josses. Expulsou os cimérios da Ásia. Assenhoreou-se da cidade de Esmirna, colônia de Colofon. E atacou também Clazomene, levantando, porém, o cerco bem contra a vontade, depois de haver sofrido duro revés. Praticou ainda, durante seu reinado, outros feitos. Vou referir-me aos mais memoráveis. 17. Tendo seu pai desistido da guerra contra os Milésios, ele a continuou e atacou Mileto da maneira que vou narrar. Quando os frutos da terra tinham amadurecido, partiu em campanha. O exército marchava ao som das charamelas, das harpas e das flautas masculinas e femininas. Ao chegar ao território dos Milésios, o príncipe não permitiu que se destruíssem as quintas, nem que a elas ateassem fogo ou lhes arrancasse as cancelas. Deixou-as permanecer no estado em que se achavam, mas cortou as árvores e devastou os trigais, depois do que se retirou, pois, sendo os Milésios senhores do mar, era inútil bloquear a cidade com um exército. Quanto às casas, Aliata não as fez destruir, para que os Milésios, tendo onde alojar-se, continuassem a semear e a cultivar suas terras, e ele tivesse o que devastar numa segunda invasão. 18. Fez-se dessa maneira guerra durante 11 anos.
No decurso dessas campanhas, os milésios sofreram duas derrotas consideráveis. Uma em batalha travada no próprio país, no lugar denominado Limeneium, outra na planície de Meandro. Dos 12 anos de luta, 6 pertencem ao reinado de Sadiata, filho de Ardis, que naquele tempo ainda reinava na Lídia. Foi ele quem reativou a guerra, entrando à frente de um exército no país de Mileto. Aliata continuou-a com vigor nos 5 anos seguintes, como dissemos atrás. De todos os iônios, foram os de Quios os únicos a socorrer os habitantes de Mileto. Enviaram-lhe tropas, em retribuição ao socorro deles recebidos na guerra que sustentaram contra os eritreus. 19. Afinal, no 12º ano, tendo os exércitos de Aliata ateado fogo aos trigais, aconteceu que as chamas, impelidas por forte vento, atingiram o templo de Minerva, denominado Acessiavo, reduzindo-o às cinzas. Os invasores não deram, a princípio, nenhuma atenção a esse acidente, mas Aliata, de volta a Sardes com seus exércitos, tendo caído enfermo e vendo a moléstia prolongar-se, enviou a Delfos delegados para consultar o oráculo sobre o caso, ou porque tivesse tomado essa resolução por si mesmo, ou porque ela lhe houvesse sido sugerida. Em Delfos, a pitonisa declarou aos delegados que nenhuma resposta daria à consulta enquanto não reerguesse o templo de Minerva, por eles queimado em acessos, na terra dos Milésios. 20. Ouvi dizer, entre os habitantes de Delfos, que as coisas se passaram dessa maneira, mas os Milésios acrescentam que Periandro, filho de Cipselo, amigo íntimo de Trasíbulo, tirano de Mileto, ao inteirar-se da resposta do oráculo a Aliata, enviou um correio a Trasíbulo, a fim de instruí-lo com antecedência sobre a decisão dos deuses, tomando medidas de acordo com as circunstâncias. Eis, como dizem os milésios, se teriam passado as coisas. 21. Aliata, assim que recebeu o oráculo, enviou às pressas um arauto a Mileto para negociar uma trégua com Trasíbulo e os milésios, até a reconstrução do templo. Enquanto o arauto se achava a caminho de Mileto, Trasíbulo, bem informado de tudo e não ignorando absolutamente os desígnios de Aliata, percebeu a manobra. Mandou que todo o trigo que havia em Mileto, tanto nos seus celeiros como nos dos particulares, fosse levado à praça pública e ordenou, em seguida, aos milésios que bebessem e se entregassem às expansões de alegria a um sinal por ele dado. 22. Trasíbulo divulgou essas ordens para que o arauto, vendo tão grande quantidade de trigo e os habitantes entregues a tamanho regozijo, fosse relatar o fato a Aliata, o que não deixou de acontecer. O arauto, testemunhando da abundância reinante em Mileto, voltou a Sardes, logo depois de haver comunicado a Trasíbulo as ordens do rei da Lídia. Foi isso, como tive notícia, a causa única do restabelecimento da paz entre esses dois príncipes. Aliata estava persuadido de que a escassez de víveres era grande em Mileto e que o povo se achava reduzido à extrema penúria. Ficou, pois, surpreendido ao saber, pelo seu arauto, da fartura lhe existente. Algum tempo depois, os dois príncipes assinaram um tratado cujas condições foram a de viverem como amigos e aliados. Em lugar de um templo, Aliata construiu 2 a Minervas, em acessos, e recuperou a saúde. Assim passaram-se as coisas na guerra que Aliata fez a Trasíbulo e aos milésios.